Olá, meus amigos. Meu nome é Renata. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Moldados pelo Senhor. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a ajuda no deserto, onde buscar ajuda no deserto. E falar um pouco também sobre a murmuração no deserto. Então vamos conversar um pouquinho. Para isso, a melhor história que me vem à mente aqui é a história da Sunamita e do seu filho, que é uma história que está na Bíblia e é uma história que tem tanto significado para nós que estamos atravessando esse deserto, porque é tão difícil no começo a gente entender o que falar, quando falar, para quem falar e o que a gente espera dessa busca, né? Dessa busca por ajuda. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a Sunamita e o seu filho. Na Bíblia, a Bíblia não menciona o nome da Sunamita, apenas menciona que ela morava em Senem, que é a sudoeste do Mar da Galileia, onde o profeta Eliseu exercia seu ministério. E onde ele, o profeta Eliseu, foi notado pela Sunamita, era uma mulher de Deus, né, e ela percebeu que o profeta Eliseu também era um homem de Deus. E enquanto ela notava o profeta, depois que ela notou o profeta, ela conversou com seu marido e eles decidem fazer um quarto, né, um quarto de alvenaria, com um candeeiro, uma cadeira, uma cama, para poder hospedar o profeta Eliseu. E ele é muito grato, né, por essa ajuda, e ele, como forma de retribuição, ele pediu a Deus que Deus desse um filho à Sunamita, que era uma mulher rica sem filhos. E, e esse filho nasceu, cresceu, e um dia esse filho teve uma forte dor de cabeça e ele veio a falecer. Ela então, contrário a tudo que se poderia esperar, ela não enterrou o seu filho. Ela colocou o seu filho deitado no quarto do profeta e imediatamente fez toda a logística para sair em busca do profeta, para ajudá-la. E no caminho, onde ela vai encontrar o profeta, ela cruza com um ajudante, vamos dizer assim, do profeta. E que pergunta para ela: vai bem contigo? Vai bem com seu marido? Vai bem com seu filho? E ela responde imediatamente: sim, tudo vai bem. E notem, ela não conta para ele, mesmo ele sendo o ajudante do profeta, toda a dor e o problema que ele estava enfrentando naquele momento. Mas quando ela vê o profeta, ela se joga aos pés dele e conta tudo o que aconteceu. E é muito triste, diz para ele: eu te pedi um filho, eu não pedi um filho. E aí o ajudante, né, tenta ali meio que gerenciar a situação e o profeta diz: deixa, ela está muito triste. E aí o profeta diz: volte para casa, não fale com ninguém. E ele vai até lá e o final da história é que ele acaba revivendo o filho da Sunamita. E o que eu gostaria de conversar com vocês sobre essa história é: ela vai até quem pode ajudá-la. Ele sim era a pessoa certa para fazer a obra. Ele era o homem de Deus. Então ela vai e ela fala com quem pode mudar o quadro, mudar a situação dela. E quantas vezes a gente não sabe, especialmente quando a gente pisa no deserto, o que fazer e com quem dividir o nosso sofrimento. Né? E aí vocês provavelmente devem ter ouvido em vários outros canais de restauração, e eu vivo dizendo, canais que têm muitas coisas muito interessantes, muita informação muito interessante que pode te ajudar muito. E essa é uma delas. Não murmure. E é tão difícil, na verdade, meus amigos, porque dependendo com quem você fala no caminho, você acaba dividindo mais do que deveria, acaba se expondo e acaba murmurando. E aí eu digo para vocês, então onde a gente deve buscar ajuda? Eu diria que a gente deve buscar ajuda em quem pode realmente nos ajudar. No caso da Sunamita, ela buscou ajuda em quem poderia fazer a obra naquele sentido. E ela só falou, ela não falou nem mesmo com o ajudante do profeta, ela só falou com ele que poderia mudar a situação dela. Então, eu gostaria de dizer aqui para vocês que eu não, de forma nenhuma, eu diminuo a necessidade de conversar com as pessoas e a gente vai fazer um vídeo sobre isso, sobre o que esperar das pessoas quando a gente busca esse apoio, o que é realista esperar em termos de expectativa de quando a gente vai procurar apoio nas pessoas. Mas eu gostaria de dizer, falem com quem pode fazer a obra. No nosso caso, o lugar melhor para a gente se derramar
e aos pés de quem pode fazer a obra, que no nosso caso é o Senhor. Então, nos dias em que o deserto estiver árido demais, difícil demais, muito mais desafiador do que você pode enfrentar naquele dia, esse é o lugar, esse é o momento de se derramar nos pés do Senhor e de dividir com Ele tudo aquilo que você está sentindo. Ele sim vai mudar o seu quadro e vai mudar a sua situação. Fiquem os irmãos na paz do Senhor.